Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês puderam observar no título, eu vim explicar tudo pra vocês sobre o nosso rebaixamento em drywall, porque assim como eu tive muitas dúvidas quando a gente foi fazer o nosso teto, eu sei que muitas pessoas têm, muitas pessoas buscam também sobre esse assunto, e minha intenção aqui é de ajudar, poder ajudar vocês de alguma forma. Então eu vou estar explicando nesse vídeo a diferença entre rebaixar o teto com gesso ou com drywall, o tempo que leva para fazer o serviço, porque ele é dividido, né, gente, em parte elétrica, o rebaixamento, depois lixar, pintar e tudo mais, como funciona, né? E a parte da iluminação também, porque tem N designs, vocês podem usar da sua criatividade, enfim, tem para todo gosto, gente. Assim como tem pessoas que gostam também de colocar aquelas luzes coloridas, enfim, tem de tudo. Luz quente, luz fria, borracha, LED, enfim, tem muitos designs. Sanca aberta, sanca fechada, sanca invertida, teto flutuante, enfim, gente. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Eu já tô aqui com a câmera virada justamente para mostrar do espelho, que dá para ver direitinho aqui o teto, mas eu vou fazer um tour para vocês, mostrando exatamente como que tá e falar também em valores e tudo mais. Então é isso, gente. Chega de conversa, de abertura. Não sei ainda como que eu vou seguir nesse vídeo, se eu vou sentar e explicar tudo pra vocês e depois faço um tour pelo AP, ou se eu já vou mostrando e falando na prática, enfim, eu não sei muito bem, gente, mas bora começar. Bom, gente, resolvi sentar aqui. Ui, tô balançando o celular. Perdão. Resolvi sentar aqui um pouquinho para poder explicar tudo para vocês sobre o rebaixamento em drywall. E daqui a pouquinho eu vou fazer um tour aqui pelo apartamento e mostrar para vocês, né, o que a gente fez e tudo mais e explicar na prática algumas coisinhas técnicas que eu vou falar aqui, tá bom? Mas eu achei importante, gente, sentar aqui para explicar para vocês primeiramente. Então vamos lá, gente. Para começar, quando a gente resolveu fazer o rebaixamento, eu tinha muita dúvida sobre qual era melhor a ser feito, se era rebaixamento de gesso ou rebaixamento em drywall. Para ser bem sincera, gente, eu nem sabia que existia drywall, que existia, sabe, essas opções. Para mim era tudo igual, pra mim era gesso. Depois de muito pesquisar, eu vi que o drywall, ele é muito mais utilizado hoje em dia, é como se fosse uma tecnologia, digamos assim. Por quê? Porque é prático, porque as placas de drywall, elas já vêm grandes, então eles só recortam e fazem o design, entendeu? Agora as plaquinhas de gesso não, as plaquinhas de gesso, elas são pequenas e dá muita sujeira, gente. Pra fazer rebaixamento de gesso, dá muita sujeira mesmo, aquele pozinho fininho. Já o drywall não, o drywall é prático. Você pode rebaixar o seu teto com drywall morando dentro do apartamento, que não tem problema algum, não faz tanta sujeira, entendeu? Já o de gesso não, de gesso é praticamente impossível você rebaixar estando morando, vai sujar tudo e aquele pó bem fininho, bem difícil de limpar depois. Também tem a questão de ser placas, né, de drywall, placas grandes, inteiras, né, que a durabilidade é melhor, né, porque o gesso, dependendo se o profissional não for tão bom, não tiver tanta experiência, for um curioso, por exemplo, vai ficar aquelas emendas, vai dar problema depois, pode ser que solte uma plaquinha com a outra, saia, entendeu? Enfim, então, resumidamente, a diferença de rebaixar com gesso e drywall é essa. O drywall é muito mais usado hoje em dia pela praticidade, por ser mais rápido e por não fazer sujeira igual o gesso. Então, resumidamente, seria isso. Tanto que aqui no meu condomínio, vocês sabem, quem acompanha meu canal sabe que vai fazer um ano que eu tô morando aqui no apartamento, que eu peguei as chaves. É um condomínio novo, então todo mundo fez obra, né, ao mesmo tempo e 90% fez rebaixamento em drywall e não de gesso, entendeu? Praticamente todo mundo fez drywall. Então é isso, gente. Então vamos para a próxima parte. A próxima parte são os designs. Então, a gente tem muitos designs. Eu vou, de repente, tentar deixar passando aqui um ou outro que eu for falando para mostrar para vocês, né? Porque aqui no meu é o design que eu fiz uma sanca aberta aqui na sala de TV, que eu já vou mostrar para vocês. Posso deixar passando aqui em cima como que é a sanca aberta.
Basicamente, é o rebaixamento só nas laterais, tá, gente? A sanca aberta. É o rebaixamento só nas laterais, com aquele buraco no fundo, que na verdade é o teto original. Então, a sanca aberta é assim, fica o teto original e eles vêm em volta com o drywall ou o gesso, rebaixando somente as laterais. Então, eu fiz na minha sala de TV esse rebaixamento de sanca aberta, porque eu queria colocar um ventilador de teto ali. Então, se eu fosse rebaixar tudo, o ventilador de teto ia ficar muito baixo. Então, por isso que eu optei pela sanca aberta, porque a sanca aberta, o rebaixamento é só nas laterais. O teto continua original. Então, ficou perfeito para poder colocar o ventilador de teto e não ficar muito baixo, porque o teto daqui desse apartamento já é baixo. O teto original, no caso. Então, eu coloquei desse lado aqui um teto flutuante. O teto flutuante, gente, é o quê? É aquele teto rebaixado com as laterais cortadas, entendeu? Que muitas pessoas colocam aquelas luzes assim em volta, assim como essa daqui que tá aparecendo, essa amarelinha aqui do canto. É uma lâmpada quente. Eu escolhi colocar lâmpada quente em volta do teto flutuante e que eles falam que é uma borracha. E coloquei também um L branco, né, lâmpada fria, que é um LED. Tem os spots também, gente. Então, assim, tem de tudo, gente. Tem os spots, que são essas lâmpadazinhas redondinhas. Tem o L, tem as borrachas, tem os plafons, ou é paflons. Alguma coisa assim, busquem aí no Google. Eu já vou mostrar. É o que tá ali na minha cozinha também. É como se fosse um spot, só que ele não é pequenininho, ele é maior. E é isso, gente. Então, na minha cozinha, eu fiz um teto rebaixado simples, liso, sem muitas criatividades, né? Eu quis minha cozinha bem básica, bem simples, então só rebaixei mesmo, deixei tudo lisinho e coloquei só 2 LEDzinhos redondos. E ela é pequena, né? Então ela fica bem iluminada, gente. E aqui na sala foi isso, na parte que eu tô aqui sentada, que é a sala de estar, que tem a mesa. Eu fiz o teto flutuante com as laterais com a iluminação quente, que vocês estão vendo aí no cantinho, olha, tá aparecendo um pouquinho. Aí coloquei um L. Resumidamente é isso, a gente coloca lâmpadas coloridas, fica piscando várias cores. Então, assim, tem de tudo, gente, nessa parte de design é bem bacana. O tempo que leva pra fazer? Bom, gente, isso vai depender muito do profissional ou da empresa que vocês estão contratando. Por quê? Eu vi de tudo, gente. Eu vi pessoa ficar me enrolando. A pessoa ficou 2 semanas me enrolando e não começou a minha obra. Vi que tem gente que trabalha da seguinte maneira. Tem gente que você vai lá, paga e a pessoa te entrega o serviço todo completo. Faz a parte elétrica, toda a fiação. E essa parte é importante, gente, porque dependendo do que você for fazer, vai ter que mexer na fiação elétrica, igual aqui em casa. Aqui em casa, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, o interruptor, ele era só de 3 seções, 3 botõezinhos, porque tinha só 3 lâmpadas aqui. E como eu quis fazer um monte de gambiarra, né, um monte de carnaval aqui, aí o ideal é que cada botãozinho ligue cada iluminação. Então, para isso, teve que trocar o interruptor de 3 seções e colocar um interruptor de 6 seções, para poder ligar independente. Por exemplo, se eu quiser ligar só essa lâmpada amarela em volta do teto flutuante, eu ligo. Se eu quiser ligar ela junto com o L branco, eu ligo. Se eu quiser ligar esse meu pendente, eu ligo. Enfim, eu coloquei também iluminação no cortineiro, ali na cortina. Então, se eu quiser ligar só ali, eu ligo. Enfim, então eles mexeram toda essa fiação para deixar independente, trocaram os interruptores. Então, gente, tem profissional que vai te entregar o serviço pronto, vai fazer, porque é dividido da seguinte forma: é dividido a parte elétrica, o rebaixamento e lixar e pintar. E, por exemplo, eu entrei em contato com alguns profissionais que me falavam o seguinte: eu faço só o rebaixamento, não faço a parte elétrica. Aí eu já achava chato. Por quê? Porque eu ia ter que chamar alguém para fazer a parte elétrica primeiro, para depois a pessoa vir rebaixar. Também tinha gente que falava, olha, eu faço a parte elétrica, rebaixo, mas não pinto. Depois você vai ter que contratar um pintor.
Então tem disso também, gente. Então eu acho muito importante falar isso pra vocês, porque eu não sabia disso. Pra mim, você pagava e pegava o serviço pronto, mas não. Nem todo profissional trabalha assim, tem de tudo, gente. Então eu optei buscar por um profissional que fizesse o serviço completo. Ele fez toda a parte elétrica num dia, no outro dia ele fez todo o meu rebaixamento, ou seja, em 2 dias ele finalizou o serviço. Então é muito prático o rebaixamento de drywall. Ele é muito rápido, muito prático para ser colocado, porque as placas já vêm grandes, é só furar a parede, entendeu? E colocar lá e recortar, entendeu? Enfim, é muito prático, gente, então faz muito rápido. Só que eu optei por escolher outra pessoa para poder pintar e lixar para mim, porque a pessoa que esse profissional me indicou, porque é tipo como se fosse uma empresa que tem o cara que faz a parte elétrica, que não é ele que rebaixa, o que rebaixa é outro e o que pinta é outro. Mas é tudo como se fosse da mesma empresa dele. Ele me indicou a pessoa para pintar, só que eu não quis porque eu achei muito salgado, sabe? Então preferi pagar só a parte elétrica e o rebaixamento e pintei com uma outra pessoa que me cobrou um preço mais ok. Então é isso, gente. Então, para rebaixar o teto, você primeiro tem que fazer toda a parte elétrica, né? Vou virar a câmera daqui a pouco, vou mostrar na prática para vocês, porque eu ia colocar pendente ali perto da minha cozinha, depois eu desisti, coloquei spot. Então, ele puxou o fio para lá para colocar os dois pendentes. Então, faz a parte elétrica toda. Você faz a parte elétrica toda, você escolhe o seu design, então ele vem, faz a parte elétrica, rebaixa e depois lixa e pinta. E o valor? O valor, gente, que eu paguei aqui no meu apartamento, o meu apartamento ele é de 44 metros quadrados, é pequeno, então eu optei por fazer somente na sala e na cozinha, porque eu não vi a menor necessidade de fazer nos quartos, porque eu queria fazer os planejados nos quartos e eu queria que o guarda-roupa fosse o mais alto possível para as portas serem maiores, mais espaçosas. Então não quis rebaixar, porque eu achei que o teto já é baixo, né, daqui dessa construtora. E se eu rebaixasse, eu achei que ia ficar muito baixinho, entendeu? Então não vi necessidade nenhuma de eu rebaixar os quartos, apenas a sala, porque a sala, gente, é a porta de visita, né? É a porta de entrada que você recebe as visitas e tudo mais. Então a sala eu achei bem legal deixar com design e tudo mais, mas os quartos eu não vi, sinceramente, a menor necessidade. E o banheiro ele já vem rebaixado da construtora. Toda construtora já te entrega o banheiro rebaixado. Então é isso. Então eu paguei na minha sala e na minha cozinha R$ 5.000. Então, R$ 5.000 para fazer a parte elétrica e o rebaixamento. Aí depois eu paguei em torno de R$ 1.000 para uma pessoa lixar e pintar para mim. Então, gente, eu acho que é isso basicamente, né, que eu tinha que falar para vocês. Então, já vou virar a câmera aqui, que eu já falei muito, gente, nossa senhora. Eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como que ficou aqui o nosso teto e explicar exatamente tudo que eu falei para vocês na prática. Bom, gente, vou começar falando pra vocês aqui sobre esse interruptor de 6 seções, tá vendo? Ele tem 6 botões. Então, a pessoa que rebaixou o meu teto, que fez a parte elétrica, ela substituiu. Porque aqui eu tinha um interruptor apenas com 3 botões. Só que como eu quis fazer um monte de, sabe, um monte de carnaval aqui, então cada botão ele vai ligar independente, senão eu teria que ligar uma coisa junto com a outra, né? Então, vou mostrar pra vocês. Eu tô com algumas lâmpadas ligadas. Deixa eu vir aqui pra trás. Aqui é a porta de entrada do apartamento. Então, ali, gente, que é a minha sala de TV. E ali é a sanca aberta que eu comentei com vocês. Então, gente, a sanca aberta é isso. Ela continua com o teto original, que foi entregue pela construtora. E o rebaixamento é apenas nas laterais. Isso é uma sanca aberta. Então, eu fiz a sanca aberta ali, coloquei os spots. E eu vou mostrar pra vocês, gente, porque tá desligado, mas ela tem uma borracha de iluminação quente por dentro também. Deixa eu abrir aqui, olha, viu? Então, tem essa opção também. É que o apartamento, gente, é tão pequeno que até pra filmar, pra mostrar é difícil, fica muito de perto. Mas, viu? Então, eu escolhi fazer a sanca aberta dessa forma, com a iluminação interna quente e os spots frios, porque eu tenho essa opção. Quando eu quero que a sala fique bem iluminada, bem branquinha, eu deixo só os spots ligados, como tava. E quando eu quero só uma luzinha assim pra descansar, eu deixo só a luz interna.
ou ligo as duas, dependendo do que for, entendeu? E essa luz interna, ela liga junto com o cortineiro. É a única iluminação que liga junto com outra. Porque realmente aqui é pouco espaço, não tinha como fazer mais uma independente, entendeu? Porque já tinha muita coisa independente. Então, tá vendo? O cortineiro, ele também acende. Então, eu optei por isso, desse lado. E, gente, virando aqui que vai pra cozinha, que eu falei pra vocês, eu ia colocar 2 pendentes, porque até então a gente ia quebrar um pedacinho dessa parede e fazer uma bancada. Então, a gente ia puxar 2 pendentes aqui. Então, o moço da fiação elétrica, ele puxou o fio pra cá pra colocar 2 pendentes. Só que a gente desistiu depois de colocar 2 pendentes. A gente não queria mais colocar a bancada, porque o espaço ia ser muito pouco pra passar se tivesse uma bancada ali. E aí, ao invés de colocar o pendente, eu pedi pra ele colocar 2 spots, entendeu? Esses spots também acendem independente também. E aqui desse lado, gente, é o teto flutuante que eu falei pra vocês. O teto flutuante é assim, ele é rebaixado com as laterais abertas. E aí você pode colocar iluminação ou não. Aí eu quis colocar, tá vendo? Eu coloquei a iluminação amarela. Aí tem esse L também. Eu deixei tudo aceso, gente, pra vocês verem, né, os designs e tudo mais. Mas eu posso apagar, tá vendo? De repente deixar só uma luz branca, né, pra poder ver melhor. Olha, aqui também, ó, tem também os spots, se eu quiser deixar só a luz branca. É tanta lâmpada, né, gente, que às vezes eu até me perco, olha, pra ligar, ó. Aí, ó, liguei o L. Tá vendo? Se eu quiser, eu deixo só o L, sem aquele amarelo no fundo. Enfim, gente, tem pra tudo. Tem até esse meu pendente aqui, olha, se eu quiser ligar ele. Ó, pronto, liguei. Aí, se eu quiser ligar o pendente com a luz interna e o L, beleza. Se eu quiser ligar só o pendente, beleza. Se eu quiser ligar agora só o pendente, olha, pronto, tá só o pendente. Tudo independente. Então, isso, gente, o profissional, ele faz essa parte elétrica toda. Ele puxa fio de onde você quiser, pra onde você quiser, o que você quiser, você que vai brincar com isso. Então, ficou assim, eu pedi pra ele botar esse pendente aqui. Deixa eu desligar essa lâmpada desse pendente, porque fica bem amarela no vídeo, não fica legal. Acho que assim ficou melhor. Olha, gente, tô aqui da cozinha, então meu teto flutuante ficou assim. Eu gostei bastante, gente. Se eu quiser também ligar só a lâmpada do ventilador, eu ligo só a lâmpada do ventilador. Então, gente, tem lâmpada pra todos os lados. Se você quiser qualquer opção, temos. Deixa eu desligar, mostrar aqui a cozinha. E a cozinha ficou assim, gente. Eu resolvi fazer a cozinha simples, sem carnaval nenhum, bem basiquinha mesmo, só com os 2 spotzinhos. Tá vendo? Então ficou assim. E aqui, gente, é importante falar pra vocês, nessa parte, olha. Essa parte aqui do aquecedor. Porque, gente, na hora de rebaixar, tem profissional que rebaixa tudo, faz um buraquinho só nessa tubulação. Só que a Naturgy não aprova, gente, não aprova, porque tem que ter ventilação. Então, eles fizeram esse corte aqui para deixar com acesso, para quando o técnico precisar acessar ali, ter acesso. Mas eu já vi pessoas profissionais que fecham tudo. Só que aí, se fechar tudo, você tem que abrir aqui em cima uma ventilação. Igual essa daqui. Aí tem que ter uma dessa daqui no teto. Então é isso, gente. Então ficou assim, meu teto da cozinha. A luz acho que nem deixa vocês ver direito, né? Deixa eu virar pra cá. Então ficou assim, bem simplesinha a minha cozinha. Então é
é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se tiver alguma outra dúvida que eu não tenha falado aqui no vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários. E não esquece, gente, curte esse vídeo pro YouTube entender que vocês estão gostando e divulgar meu vídeo para outras pessoas. Inscrevam-se no canal para vocês receberem mais vídeos com esses temas, com esses assuntos, se você gosta. Beijo!